Olá, pessoal. Eu sou Nara Maia, professora das Ações e Práticas Integradas em Saúde do curso de Medicina da Unifor. E nesta videoaula eu vou apresentar para vocês noções introdutórias sobre a multi, inter e transdisciplinaridade. E num segundo momento, a professora Gerides vai buscar fazer a relação teoria e prática, buscando aí movimentar alguns conceitos que eu vou trabalhar aqui a partir da realidade da atenção básica em saúde. Bom, e antes de falar para vocês o que é inter e transdisciplinaridade, acredito que vocês já ouviram falar nesses termos, é importante vocês compreenderem em que contexto surgem as múltiplas disciplinas, as múltiplas áreas do conhecimento que nós temos hoje. Esse contexto aí de surgimento é no século XIX, no contexto de surgimento e desenvolvimento da sociabilidade capitalista, com o processo de industrialização, urbanização e uma forte divisão sociotécnica do trabalho e as múltiplas especializações do trabalho que nós temos hoje. Nesse contexto também, emerge aí o paradigma da ciência moderna, pautada fortemente no pensamento cartesiano, que tem como um grande representante René Descartes, e esse pensamento ele se tornou sustentáculo da ciência moderna e influencia até hoje o pensamento da ciência. Ele também é chamado de paradigma da simplificação. E quais são as ideias desse paradigma que sustenta aí a ciência moderna e tem influências até hoje? A primeira delas é a visão que se tem de sujeito, de ser humano, desse sujeito que conhece, vai buscar conhecer a realidade. Esse sujeito, ele é um ser pensante, ele é determinado pelo seu pensamento, pela sua racionalidade, tá certo? Tem uma célebre frase do René Descartes que ele diz assim: penso, logo existo, ou seja, o ser humano definido a partir da sua razão. Então, há um corte entre esse sujeito que pensa e que conhece do objeto a ser estudado, seja a realidade natural ou social. Essa realidade, ela torna-se um objeto, uma coisa na mão do cientista, e é preciso essa separação, vem aí a ideia de neutralidade científica para melhor apreender essa realidade. Também há aí nessa ideia a separação corpo e mente. Então, a racionalidade deve prevalecer em detrimento das funções, das emoções, dos sentimentos, que não devem interferir nesse processo de conhecimento da realidade. Um outro ponto é que para conhecer esse objeto, que é a realidade tanto natural ou social, esse objeto precisa ser fragmentado, precisa ser dividido em partes, para que a gente se debruce nessa parte da realidade e aprofunde o conhecimento nessa área. Daí o surgimento das várias áreas do conhecimento que a gente conhece. E aí foi nesse contexto o surgimento da biologia, da psicologia, da sociologia e etc. Esse paradigma sustenta o surgimento dessas diversas áreas do conhecimento. E aí é uma forte especialização dessas áreas e das diversas profissões, né, que nós temos. Essa especialização, ela trouxe diversos avanços para a ciência moderna, só que ela encontra aí também os seus limites, porque a realidade, ela foi artificialmente fragmentada, mas ela é um todo, ela é um complexo todo interligado. Então, essa divisão, ela encontra seus limites e não dá resposta suficiente para questões complexas. Por isso que no contexto aí do século XX, com as mudanças sociais, a complexificação social, as novas descobertas no campo da ciência, vieram trazer à tona a necessidade dessa mudança do paradigma da simplificação, que deu um salto para o paradigma da complexidade. Hoje, esses paradigmas, eles convivem, o paradigma cartesiano ainda é muito forte, mas há uma forte influência também hoje do paradigma da complexidade, buscando fazer o caminho de volta dessa parte, desse singular, dessa especialidade para o todo. Vamos dar aqui um exemplo para ficar mais claro dessas múltiplas especializações. Por exemplo, eu tenho dois amigos que são biólogos. Os dois são especializados em zoologia, mas um é dedicado ao estudo do comportamento das formigas numa determinada região, e o outro é focado no estudo do comportamento de passarinhos também do Nordeste. Então, eles se debruçaram, trouxeram vários
descobertas aí nessas duas áreas do conhecimento, mas são bem especializados nisso, né? Então, a importância de fazer o caminho de volta, o que é que aquilo ali se conecta com toda a natureza, com o ecossistema, e aí é essa preocupação do paradigma da complexidade, né? As especialidades médicas, vamos dar um exemplo aqui da ortopedia, especializada nos ossos, nas articulações, enfim, precisa também fazer essa relação desses ossos com que está dentro de um corpo, que está dentro de um ser humano, de uma mente que pensa, inclusive as doenças psicossomáticas vêm mostrar aí essa interligação dessa parte com o todo, né? Como as emoções vão influenciar, inclusive, nas reações físicas. Então, essa demanda por esse olhar complexo fez com que surgisse aí a necessidade de um paradigma da complexidade, certo? E é dentro dessa perspectiva da complexidade que surgem os conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, né? Com alguns autores de referência em diversas áreas. Jean Piaget, Japie Sua, Edgar Morin, Gusdorff, Fazenda, são algumas dessas referências na discussão de inter e transdisciplinaridade e do paradigma da complexidade. Bom, então o que é essa tal da interdisciplinaridade? É uma visão de interligação do mundo e, consequentemente, do conhecimento. Então, muda aí a visão que dá um salto desse mundo que é visto fragmentado, dividido em partes, para um mundo que é total, que tem uma totalidade, que é todo interligado, né? E essa visão precisa, para que eu dê conta dessa realidade complexa, eu preciso de um conhecimento que dialogue, eu preciso de uma interligação do conhecimento para poder aprender essa realidade interligada, tá certo? E há um diálogo, a interdisciplinaridade traz a necessidade de um diálogo entre diferentes tipos de conhecimento, não só entre as áreas do conhecimento científico, mas da tecnologia e dos saberes populares. Por muito tempo, a ciência moderna cartesiana, ela negou, ela silenciou os saberes milenares, populares, como algo que não era legítimo e só a ciência poderia falar sobre os fenômenos sociais. E aí a visão de interdisciplinaridade também traz uma quebra disso, e a importância do diálogo entre ciência e o próprio saber popular, né? Então, quando vocês estiverem atuando, vocês vão ouvir, né, o relato de muitos pacientes, e aí ele vai trazer uma questão física, e ele tem um discurso sobre aquela doença, aquele problema de saúde, ele tem uma ideia de como se prevenir, como promover a saúde, e esse saber, ele deve ser considerado, certo? Inclusive, para o médico aprender o que ele está trazendo sobre aquele problema, para construir o tratamento, o diagnóstico e o próprio tratamento. Visando o quê? Construir um pensamento mais complexo para a solução de problemas. Um outro conceito importante dentro desse paradigma da própria complexidade é a transdisciplinaridade. É um salto aí da própria interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade vai além desse diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, sabedorias e etc. A transdisciplinaridade é um conteúdo que não se encaixa em nenhuma caixinha dessas do conhecimento. Ele atravessa, são conteúdos que atravessam todas as áreas e não se encaixam em nenhuma dessas caixinhas, tá certo? Outros dois conceitos importantes nessa discussão é a ideia do intraprofissional e do interprofissional. Né? Nós estamos dizendo aqui que não é importante essas especificidades, essas especializações. Então, essa dimensão do interprofissional, as atribuições específicas de cada profissão, os saberes específicos, eles têm que ser respeitados. Imagina eu, assistente social, fazer um procedimento médico, né? Não ia dar certo, ia ser um desastre. Então, existem coisas que são específicas daquela profissão, saberes específicos, mas há necessidade do diálogo de diversos saberes profissionais para dar respostas a essa realidade interligada e complexa, certo? Para tanto, faz-se necessário uma atitude de humildade diante da limitação do próprio saber. Então, tem que romper
com aquela arrogância de que, por eu ser assistente social, por exemplo, eu domino tudo que é do social. Né? Eu não preciso dialogar com sociólogo, pedagogo, médico, psicólogo, enfim. Então, romper com essa arrogância do conhecimento, adotar uma postura de humildade, reconhecer os limites de cada área, de cada perspectiva teórica, que não dá conta de toda a realidade, e construir um novo tipo de pessoa, um novo sujeito. Se eu enxergo a realidade de uma outra forma, eu também tenho que me construir enquanto sujeito. E aí um sujeito mais aberto, mais flexível, mais solidário e democrático, construindo aí relações horizontais dentro dos ambientes de trabalho, né, em detrimento aí das relações verticalizadas, relações de poder. E aí percebendo que todas as áreas têm algo a dizer e podem de fato, ter efetividade na resolução dos problemas, certo? E um outro conceito importante nessa discussão é a intersetorialidade, né? Não só, mesmo que você trabalhe, atue, estagie, esteja no contexto da saúde básica, né, da atenção básica em saúde, é necessário haver uma articulação com todas as outras redes. Né? Então, não adianta ficar focado só naquela política, você tem que conhecer a diversidade de políticas que existe da assistência social, da mulher, da população LGBT, da população negra, para articular também essa rede, né, e fazer essa intersetorialidade e encaminhar casos e dialogar também com esses setores. Bom, e como é que se dá a interdisciplinaridade na Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, a PENAB? De acordo com a PENAB de 2017, quais a atenção básica lida, um atendimento integral requer a presença de diferentes formações profissionais, trabalhando com ações compartilhadas, assim como com o processo interdisciplinar, ou seja, a interdisciplinaridade é fundamental para efetivar um princípio, um postulado, um princípio básico do Sistema Único de Saúde, da atenção básica, que é a integralidade. Se esse ser que chega a uma unidade básica de saúde, ele vem com a sua psique, o seu corpo, a sua dimensão social, essa unidade básica, essa atenção básica tem que estar preparada para dar respostas a essas diversas demandas, tendo em vista aí a necessidade de garantir uma saúde integral. E aí a necessidade de articular os conhecimentos, o interprofissional e acionar os diversos profissionais que tem na atenção básica. Né? Então, mesmo, por exemplo, tem que ter vocês viram aí, né, nas discussões, tem que ter o médico, o enfermeiro, o auxiliar e o técnico de enfermagem, o agente de combate a endemias, o agente comunitário de saúde, pode ter a equipe de saúde bucal, com o dentista, auxiliar de saúde bucal, também pode contar com o NASF, né, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que aí está previsto uma série de profissionais, desde o veterinário, para cuidar da zoonose daquela região, como educador físico. A gente sabe que nem sempre a realidade oferta todos esses, contempla todos esses profissionais, mas pode também acionar a rede de atendimento social. Então, por exemplo, chega uma paciente que ela tem hipertensão e ela já vem sendo acompanhada, ela mudou a alimentação, ela está fazendo atividade física, mas ela diz que a pressão não melhora porque toda vida que o marido é alcoolista, toda vida que ele chega, a pressão aumenta, porque ela tem medo de ser agredida, e, enfim. Então, existe uma dimensão aí social que está tendo implicações na saúde dessa mulher, por exemplo, e aí que precisa ser cuidada. E se nesse ambiente não tiver, não contar com o NASF, por exemplo, com a assistente social, o psicólogo, pode-se sim acionar a rede de atendimento. Tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, tem o CRAS, tem o Centro de Referência da Mulher, e aí a importância dessa intersetorialidade para fazer esse atendimento integral e contemplar essa visão ampliada de saúde, tá certo? Bem, gente, então,
acredito que era isso, é um vídeo rapidinho para discutir alguns conceitos, lançar algumas questões que vão ser melhor trabalhadas em sala de aula, e a professora Gerides, né, vai trazer aí uma discussão da realidade da unidade básica de saúde, tentando aí dar mais concretude a alguns conceitos que eu trouxe aqui, tá certo? Um abraço em vocês, e a gente discute melhor na próxima aula. Vai ficar também aqui uma bibliografia de referência para vocês aprofundarem as leituras sobre interdisciplinaridade. E é isso. Abraço em todos.